Boa noite! Bora começar? Vamos, né? É hoje, hein? Só pra mim. Hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje. Eu tô querendo te pegar de novo. Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo. Hoje eu tô querendo te pegar gostoso. Hoje você não escapa, hoje vem que a nossa Bora começar, né, gente? Nossa imersão. Pode dançar aí junto comigo, viu? E aí? É hoje, hein? Tô querendo te pegar de novo. E aí, gente, boa noite! Vamos começar essa imersão na maternidade presente. Quem disse que mãe não pode começar uma live dançando, curtindo, né, gente? Quem falou que mãe não pode se divertir, não pode trocar, que mãe, né, não pode colocar pra fora, né, que pode se esbaldar, não é mesmo? Então, por isso que o convite é para nossa semana mais louca, mais transformadora, porque se isso não fala da maternidade, gente, eu não sei mais, né, o que é essa tal maternidade. Por isso que o meu convite é esse. Quem quiser, gente, vem fundo, né? Vai ser louco, vai ser intenso, vai ser desafiador, mas vai ser também muito transformador. Que é a proposta que eu tenho para vocês durante essa semana. Os grupos já estão bombando, né? Quem tá no grupo, cheio de mães trocando, compartilhando, falando das suas dores, né? Falando daquilo que bate fundo aqui na alma, né? Então, gente, que semana que é essa? O que é isso, né, Marcela? Me explica. O que é essa imersão na maternidade presente? Quem já me acompanha aqui, né, gente, sabe que eu quase que diariamente, né, mais de uma vez por dia até, eu tô sempre postando, eu tô sempre trazendo conteúdos sobre a maternidade. O objetivo dessa semana é que a gente tenha uma imersão na maternidade presente. O que é a maternidade presente? É transformar todo o peso, todo o cansaço, todo o desgaste da maternidade em uma relação leve e conectada em família. E aí, gente, eu sei de verdade que isso pode parecer longe demais de tudo isso que eu tô vivendo. Eu sei que de verdade isso pode parecer uma coisa assim, ó, bem distante de mim. E o que eu falo pra vocês? Se eu mesma não tivesse vivenciado tudo isso e tivesse mães que eu acompanho no consultório, que eu acompanho, né, na maternidade presente, vivendo toda essa transformação, eu falo que eu também não acreditaria, até porque eu sou mineira, né, gente? Então, como uma boa mineira que sou,
eu desconfiaria dessa proposta de transformar o peso, o cansaço, o desgaste na maternidade em uma relação leve, em uma relação gostosa, em uma relação divertida. Como assim? E aí eu falo com vocês que eu gostaria, né, de colocar todas as mães que vivenciam isso aqui junto com vocês, para que cada mãe pudesse falar um pouquinho dessa transformação, para que cada mãe pudesse mostrar para vocês que isso é possível. Por quê, gente? Porque eu vivi e eu acredito que vocês também podem, como várias mães, né, realmente podem e fazem acontecer. Então, hoje, a nossa proposta de hoje é mostrar que o que acontece na infância não fica na infância. É mostrar a importância de, como pai e mãe, a gente olhar para essa fase no desenvolvimento dos nossos filhos. Para a gente olhar para tudo o que acontece, para todos os desafios que eu vou trazer aqui para vocês, que são inúmeros, eu sei disso, porque eu vivencio cada um deles também. Quando as pessoas falam assim para mim, mas para você pode parecer mais fácil porque você é psicóloga. E eu respondo, eu não sou psicóloga das minhas filhas. Então eu precisei ser mãe primeiro, mãe das minhas filhas, vivenciar todos os desafios, né? Porque nem sempre foi assim do jeito que vocês veem antes, veem hoje, né? Nem sempre foi assim mesmo. E eu vou mostrar um pouco disso para vocês. O que eu vou mostrar para vocês? O caminho da decisão. O caminho da grande transformação. O caminho, hoje, o nosso objetivo aqui é vivenciar. Tá? Nós vamos ter um momento de vivência dessa transformação. Eu vou explicar para vocês por que nós precisamos olhar. E olhar, gente, é de uma forma urgente. É de olhar de uma forma assim que não dá mais para esperar. Para essa infância dos nossos filhos, por que nós precisamos de olhar para isso? E o que nós podemos fazer para a gente desenvolver adultos com habilidades, né? Filhos que tenham valores, que tenham todas as habilidades que nós esperamos para eles. Então, para isso, eu vou contar um pouco, né, de como que eu cheguei até aqui, né? Muitas pessoas não sabem, porque essa é uma história que eu não conto muito, mas eu sou mais ou menos como você que tá aí. Ou vocês podem ser muito parecidas com as mães que chegam no consultório quase que diariamente. Vocês que estão aí com filhos dando birra, que não sabem mais o que fazer, que não sabem mais como lidar com os próprios gritos, não sabe mais o que fazer com a alimentação dos filhos. Aí o meu filho não dorme de jeito nenhum, né? O que eu faço? Não sabe ouvir não. Meu filho acha que manda em mim. O meu relacionamento conjugal tá assim, uma bosta, né? Não vou poupar palavras aqui não, né? Tá uma bosta, não sei mais o que eu faço. Não tenho a participação do meu marido. Então eu sou um pouco como vocês, e vocês podem parecer muito com as mães que chegam para mim diariamente, né, as minhas clientes, que queriam sim, que almejam sim ter uma maternidade mais leve, um relacionamento conjugal mais participativo, porém se sentem frustradas, se sentem cansadas, se sentem invadidas, né, gente? Porque como mãe, muitas vezes era esse o meu sentimento. Eu me sentia invadida. Eu sempre sonhei em ser mãe. Sempre sonhei. Desde pequena, né? Sou bem aquela cultura patriarcal, né? Que as mulheres cresceram, né? Aprendendo, as meninas cresceram aprendendo a brincar de boneca, fazer as coisas da casa. Sou eu. Cresci querendo casar, querendo ter filhos, querendo fazer compras, arrumar minha casa. Porém, eu sempre tive uma referência de trabalho também muito forte, né? Por causa da minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe sempre trabalhou fora, né? Então, eu tinha essa referência de trabalho muito forte. E aí, né, gente? A gente casa. E aí, a gente namora, a gente fica noivo, a gente casa. E a gente casa com aquela expectativa que vai ser tudo aquilo que a gente sonhou, né, gente? Não é possível, era o sonho da minha vida. E aí a gente casa. E aí nos primeiros anos de casamento que a gente fala assim,
Nossa, vão ser os melhores. Que delícia dormir juntinho de você todos os dias, né? Tudo que eu queria. E o primeiro ano de casamento, no meu caso, por exemplo, foi um dos piores. Porque é o ano de adaptação, é um ano que a gente precisa se aconchegar ali. É o primeiro ano de conhecer o outro, de entender que o outro faz desse jeito, que eu faço desse jeito. Então, pensa num casal que brigava. Era eu e o Diogo. Né? No nosso namoro a gente brigava muito, no primeiro ano de casamento a gente brigava muito. E aí, com um ano de casado, né, num dos momentos de paz que a gente teve no nosso relacionamento, a gente decidiu, vamos ter filhos, né? Muito por uma questão minha que queria, né, ter filhos, vamos. E a Lavínia veio numa gravidez totalmente planejada, que pode ser ou não como a sua, mas independente de como que é planejado ou não, filho vem, e muitas vezes quando encontra casais, assim como eu e o Diogo, que não estávamos preparados emocionalmente para lidar, desestrutura a vida do casal, né, gente? O Diogo brincava, falou assim, filho vem pra desestruturar, pra acabar com o casamento. A gente é que insiste e mantém, né? E hoje eu falo com ele que hoje pode ser muito diferente. Quando a gente tem a consciência, pode ser muito diferente. E aí a Lavínia veio. Cheio de expectativas, né, gente? Eu romantizava tudo, eu queria tudo perfeito, né? Um perfil, assim, controlador ao extremo. E aí, o que os filhos mostram desde um primeiro momento pra gente? Que a gente não controla nada, que a gente não controla nem esse bebezinho que tá na nossa frente, que depende da gente pra tudo, a gente não consegue controlar. Não é mesmo, gente? E aí, o que eu entendi? Eu entendi que era muito difícil. Gente, era muito difícil. Nossa, era difícil pra tudo. Era difícil pra escolher nome, era difícil pra escolher padrinho, era difícil pra amamentar, era difícil pra dormir de madrugada, era difícil, né, sentir a relação conjugal, tava cansado o tempo inteiro, era difícil até deixar o Diogo entrar, porque ele não fazia do jeito que eu queria, me irritava o jeito dele fazer, né, as coisas. E aí, gente, o relacionamento fica um caos, né? Um caos mesmo. E eu fiquei, na verdade, com raiva. Eu fiquei com raiva da liberdade masculina. Eu ficava com raiva, gente, confesso pra vocês. Porque, na verdade, o Diogo participava, mas ele não abriu mão da vida dele pra estar ali, né? Ele continuava trabalhando nos horários dele. E eu lá com o menino com cólica, né? Com dificuldade de amamentar. E à noite, né? Ele ainda acordava à noite. Foi um pré-requisito nosso desde o início. Mas eu que ia amamentar. Então, eu ficava com uma raiva dessa liberdade masculina. E durante muito tempo eu quis controlar. E enquanto eu quis controlar, gente, a minha relação com a Lavínia foi uma relação pesada. Eu ficava com essa raiva da liberdade masculina, de verdade. E aí foi pesada por quê? Porque eu queria que ela comesse a quantidade de comida que eu achava que era o suficiente. E nós temos essa audácia. Nós temos a audácia de querer controlar um ser que é diferente da gente. E aí eu controlava, e as minhas amigas lembram disso, que as minhas amigas, né, eu costumo arrepiar de falar isso, que as minhas amigas falam até hoje. Eu pegava, gente, um pote de iogurte natural integral. E eu achava aquela coisa horrorosa, mas eu fazia pra ela, porque era o alimento saudável que eu podia dar pra ela. E eu pegava aquilo, gente, e batia com mamão e com banana. E hoje, se a Lavínia vê uma banana, vê um mamão, ela fala assim, não, mãe, eu não gosto disso. E sabe por que ela não gosta? E meu marido já fez a leitura. Porque ela já comeu mamão e banana pro resto da vida dela, do tanto que essa menina tomava iogurte natural integral, que era o que eu acreditava que fosse melhor para ela. Então, gente, enquanto eu coloquei a Lavínia sob o meu controle, enquanto eu coloquei o jeito do Diogo fazer as coisas com ela sob o meu controle, foi pesado. E sabe aquilo assim, de todo dia chorar, porque o puerpério me trouxe uma solidão,
me trouxe, parece uma incompreensão, parece que ninguém entendia. E sabe o que acontece? Que muitas vezes eu fico percebendo, e lá no grupo de WhatsApp, né, que a gente tá tendo a oportunidade de conversar com as mães, sabe o que eu tô percebendo? Que a gente naturaliza a sobrecarga, a gente acredita que tá normal, afinal de contas nós somos mães, então a gente precisa dar conta disso tudo mesmo. E eu falo pra vocês, nós não precisamos. E foi aí que um dia, gente, eu, né, nesses meus momentos de solidão, de choro, de querer tudo perfeito, né, e tudo que saía dessa perfeição, né, já me frustrava. Foi aí que num desses momentos, sabe quando parece que você se entrega? Falei assim, gente, não tá legal. Porque quando eu olhava para Lavínia, parece que não estava compatível com aquilo que eu estava tentando controlar. Às vezes eu estava lá na mamada de 3 em 3 horas, gente, e era hora de relógio. E não tinha essa flexibilidade de 2 horas e pouco se o bebê chorar. Não, porque de 3 em 3 horas que é o suficiente. E aí, gente, o que acontece? O que eu entendi? Que a minha filha estava lá me mostrando o que eu precisava. E hoje, né, há um tempo atrás já, mas hoje eu entendo o quanto a Lavínia foi luz na minha vida. Porque foi fácil, porque foi romantizado, porque deu tudo certo, porque ela não chorava. Não. Hoje eu entendo que a Lavínia despertou para mim um movimento para que eu pudesse olhar para dentro. A Lavínia despertou em mim um desejo de olhar para as minhas questões. Por quê, gente? Porque eu entendi em determinados momentos que tudo aquilo que eu falei que eu não ia fazer, que eu não queria na minha educação, eu estava reproduzindo nela. E foi aí quando eu entendi, né? Quando eu fui entendendo isso, falei assim, gente, pra que mamar de 3 em 3 horas se minha filha tá aqui chorando? E se tudo que ela quer é um peito que eu posso oferecer, que graças a Deus eu podia oferecer, por que não? Por que não dar um peito agora? Por que não, se ela acabou de mamar e quiser de novo, por que não? Eu comecei a me questionar várias dessas questões, olhando para a Lavínia, tentando enxergar o que estava ali por trás daquilo que eu não conseguia perceber. Porque o que eu entendo, gente, e olha que interessante, quando eu abri o grupo ontem do WhatsApp e falei assim, gente, eu quero ouvir as dores de vocês, até arrepio, eu quero ouvir as dores de vocês, comuniquem as dores, fale aquilo que não tá legal. E aí foram tantas mães se manifestando que uma colega de profissão me mandou uma mensagem, um áudio, falou assim, Marcela, eu tô com o coraçãozinho apertado aqui, porque é tanto sofrimento dessas mães. E aí, gente, eu sei, porque eu já estive nesse lugar de sofrer por falta de apoio, de sofrer porque eu queria controlar o comportamento da Lavínia, de sofrer, sabe por quê? Porque eu só consegui enxergar a ponta do iceberg. E o que é a ponta do iceberg, gente? O topo ali do iceberg. O topo do iceberg é a birra. O topo do iceberg é a desobediência. O topo do iceberg é o filho não conseguir dormir, é o filho não conseguir alimentar direito, é o filho não saber falar não, é o relacionamento conjugal, é o meu marido que tá distante, que eu coloquei aqui, tudo que vocês falaram, é a desobediência. O topo do iceberg, aquilo que a gente enxerga muito bem, é isso, é o comportamento desafiador. Mas nessa semana, nessa imersão, por meio de lives, de materiais que vocês vão receber por e-mail, né? As pessoas que estão cadastradas, o desafio lá no grupo de WhatsApp, o que eu quero oferecer para vocês é um caminho possível de transformação. Porque sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que ir na marra, gente. Eu tive que ir na tentativa e no erro, eu tive que ir lá enfrentar. E hoje, o que eu quero fazer para vocês? Eu quero fazer porque eu entendi quando todo esse processo começou a acontecer e eu consegui olhar além do topo do iceberg, eu pude olhar mais profundamente. Eu entendi, gente, que eu encontrei uma Marcela
com tantas marcas da infância, com tantos desamparos também, que ela precisava olhar para dentro dela. E aí, gente, eu vou falar com vocês. Aí, pensa num perfil, né? Perfeccionista. Aí eu mergulhei fundo. Eu mergulhei fundo na literatura, eu mergulhei fundo em cursos, em processo terapêutico, em autoconhecimento, em vivências, para que eu pudesse realmente olhar para tudo isso que estava vibrando aqui dentro, para que eu pudesse ser uma referência, um exemplo digno de ser imitado pela minha filha. E aí, gente, o que aconteceu? Eu busquei ajuda. Eu busquei ajuda, né, com profissionais. Eu busquei ajuda, né, onde eu via que eu podia ter uma vivência que pudesse trazer esse olhar para minha maternidade, para que ficasse mais gostosa. Afinal de contas, gente, era o meu sonho. Entendem isso? Que comigo o peso que era o meu sonho. Como que podia ser meu sonho e estava pesado daquele jeito? Como que podia ser meu sonho e todo dia eu estava chorando, né? De madrugada enquanto todo mundo dormia? Como assim? E aí é isso que eu quero oferecer, sabe por quê? Porque desde então eu descobri que todo esse sofrimento que eu estou vendo hoje das mães, toda essa falta de rede de apoio, todo esse cansaço, né? Toda essa mãe que acredita que fala só para as paredes, que não encontra essa troca, que não encontra colo, que não encontra apoio. Eu falei assim, gente, é isso que eu vou fazer. Essa é a minha grande missão de vida. Isso é o que eu quero, né, oferecer. Eu quero que outras mães possam sentir que é possível, porque eu consegui. As minhas clientes conseguem, elas estão vivendo sim uma maternidade diferente. Então, o que eu vou te mostrar nessa semana é um caminho, gente. É um caminho que eu percorri e que eu entrego para vocês. Assim, ó, entrego já aqui, otimizado para vocês, que eu já entrego aqui, ó, formatado. Por quê? Porque eu já abri mão daquilo que eu acredito que não serve mais. Eu já abri mão, já coloquei de lado aquilo que eu já vi que não me preenche, aquilo que eu já vi que não faz sentido, e entrego para vocês aquilo que realmente fez sentido na minha prática, na minha vida como mãe, na vida das minhas clientes. E aí, já nesse processo, né, eu tomei essa decisão, aí, ó, tem amiga falando que lembra bem de como que era, né, esse controle. Sabe o que eu lembro, gente? Um dia o meu patrão, eu trabalhava numa empresa, né, já tinha 11 anos, fiquei 11 anos nessa empresa. Eu lembro um dia que o meu patrão chegou perto de mim e falou assim... Marcela, tá tudo bem com você? Tudo bem? Né? Você e a Lavínia do iogurte, né? E às vezes pego fazendo a mesma coisa, eu sei dessas repetições. E eu falei assim, tá, por quê? Ele falou assim, porque muitas vezes eu te acho rigorosa com a Lavínia e ela é só um bebê. Gente, meu patrão falando isso comigo. Então, gente, eu precisei soltar a corda. E soltar a corda em vários sentidos. E sabe o que eu descobri? Que soltar a corda, gente, é bom demais. Sair desse controle de tudo é bom demais. Abrir para que outras mães possam entrar dos doces proibidos. Abrir para que os pais possam entrar nessa relação e exigir que eles façam a participação deles, que eles tenham participação ativa nesse processo. Olha que interessante. Esses dias meu marido falou assim, às vezes as pessoas ficam brincando comigo que... Porque meu marido entra na onda, né, gente? Ele acredita, ele me apoia. E ele entra na onda dos meus vídeos, né, das minhas lives. E aí esses dias ele falou assim, um amigo virou pra mim e falou assim... você tá lá, né, fazendo tudo que sua mulher manda e a sua mulher ensinando as outras mulheres a mandar no marido. E pode ser que tenha soado como uma brincadeira, né, gente? Como uma gozação. Mas entende que muitos homens acreditam nisso verdadeiramente? E aí, gente, o pai é responsável. Nós não precisamos dar conta de tudo sozinha. E foi aí que, abrindo espaço para que o pai pudesse entrar verdadeiramente, que o meu rainho de sol nasceu, a Mila, né? Quando eu já estava nesse processo de conduzir as coisas de uma forma mais leve, a Mila nasceu.
E eu falo que a Mila foi maravilhosa para libertar, inclusive a Lavínia, de todo o peso que muitas vezes eu depositava nela. Então, gente, desde a espera da Mila até a chegada foi totalmente diferente. Já com uma participação ativa do Diogo, né? Ativa do Diogo, né? Tanto que o Diogo, eu brinco, né? Que eu tive um parto natural, o Diogo ficou do meu lado o tempo inteiro, e, né? Eu tive, assim, quase sentada, assim, junto com ele. Ele cortou o cordão, a Mila já veio pro meu colo e ficou umas 3 horas antes de realmente fazer as coisas que precisa, né, com o bebê. E quando a gente chegou aqui em casa, o Diogo falou assim: não, Marcela, tá tudo bem com você? Você tá bem mesmo, tá? Assim, ó, firme. E eu tava, né, gente, numa euforia. Acabei de ganhar o neném ali. Peguei no colo, veio direto pra mim, né? Tudo do jeito que eu tava planejando. E aí ele tá assim: porque eu tô morto, porque eu tô acabado, porque eu tô exausto. E desde então foi diferente a participação, a entrega, a entrada do Diogo nesse processo. E é aí que eu falo, gente, para que isso aconteça, precisa de partir de um processo de consciência, de uma tomada de decisão. E é quando a gente olha para essa ponta do iceberg, é quando a gente olha realmente para os comportamentos dos nossos filhos, que nós temos condição de fazer esse movimento aqui, ó, de olhar para a gente mesmo e entender que nós precisamos mudar o nosso comportamento primeiro, para que depois a gente mude os nossos filhos, o nosso marido, né, e todo mundo que realmente precisa ser tocado nesse processo. E tem muito pai realmente que às vezes não vai mudar. E se os pais não mudarem, gente, nós temos que fazer escolhas. Entende? Porque eu falo muito isso, assim, eu sou totalmente a favor da família e eu, assim, todas as minhas tentativas no consultório, quando casais estão, né, nesse processo, é pela família. Mas não é infinitamente, gente, não é assim, ó, o outro faz e eu só vou receber aqui e só, né, vou aceitar indefinidamente. Não! Nós precisamos de nos posicionar e eu acredito que a mudança acontece exatamente nesse momento que a gente se posiciona. Por que, gente, que eu faço tudo isso? Por que eu divido tudo isso, né, com vocês? Porque eu entendi. Eu entendi que quando a gente tá aqui, ó, nesse processo de conexão, quando a gente tá aqui, mesmo os pais que trabalham fora, nós temos maneiras aqui, ó, de trazê-lo para dentro, né? Sabe por que a gente tem maneiras de trazê-lo para dentro, gente? Porque nós podemos abrir espaços e trazer esse pai para o compromisso. Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês banal, mas que faz com que o pai seja participativo. Aqui em casa, no funcionamento normal, por exemplo, hoje eu fiquei no consultório até mais tarde. Quando deu 5 horas e eu vi que eu não podia chegar em casa, que ó, Diogo, o que você prefere? Que a Patrícia, né, que fica aqui em casa, leva as meninas aí na loja ou você passa lá para buscar? Porque eu vou ter que ficar aqui no consultório até mais tarde. Gente, nós precisamos de sair desse lugar. E sabe o que é o mais importante sobre o tema de hoje? Com essa sobrecarga da mulher, gente, nós não conseguimos lidar com os comportamentos desafiadores dos nossos filhos. Entende? Cansada, exausta, esgotada, todo aquele comportamento que nos atinge, sabe o que vai acontecer? Nós vamos explodir, nós vamos gritar, muitas vão bater, vão se desestruturar, vão se desequilibrar, vão ficar arrependidas, vão se achar uma mãe bosta, né? E aí o processo começa todo de novo. Então, mães, por favor, não naturalizem essa sobrecarga, porque eu converso com muitas mães e sabe o que eu sinto? Que muitas mães já naturalizaram isso, que muitas mães falam assim, não, afinal de contas eu que sou mãe, né? Então eu preciso fazer isso, tá tudo bem. Não está tudo bem. E é essa pergunta que eu quero fazer para vocês. Neste momento, gente,
É, incentivar o pai. Sabe o que que é? Sabe o que que eu fazia, gente? Eu deixava as meninas em casa, eu falei assim que vou dar uma volta. Vou fazer uma caminhada, né? Nem que eu fique no carro lá descansando, dormindo, tirando uma soneca, mas coloquem o pai para participar. Aqui em casa a gente divide as responsabilidades, né? Que, ó, o Diogo leva na escola, eu busco, no outro dia, né, eu levo, ele busca. Foi sempre assim? Não, gente, não foi. Eu falo com vocês, ele não entrava. Eu não permitia, mas ele também não entrava. Por quê? Porque ficou cômodo desse jeito. E aí a gente fica a ponto de surtar mesmo. E uma mãe surtada, e uma mãe no seu limite, não tem nada que eu fale aqui, gente, que você vai conseguir fazer com seu filho. Porque e quando a gente está no nosso limite, a gente não dá conta. Sabe por quê? Quando a gente está no nosso limite, a gente já não está ouvindo mais. Então, gente, vamos lá. Quero perguntar para vocês. Qual comportamento do seu filho, olhando para a ponta do iceberg, que é mais desafiador para você? O que que seu filho faz que te tira totalmente do sério? O que que seu filho faz que você fica a ponto de explodir? Que você, assim, nossa senhora, sai do seu equilíbrio. Que você, assim, ó, vira porco-espinho, né? Como a gente brinca aqui em casa. O vulcão entra em erupção, né? O que que o seu filho faz que faz com que você vire porco-espinho? Vamos lá. Muitas vão falar da birra, né? Uma coisa que, né, sempre chega pra mim, o choro, precisar falar mais de uma vez. Quando o meu filho não quer comer, a desobediência. Então, gente, vamos lá. Chora o tempo inteiro, não quer colo. Vamos lá, gente. Chora, grita. Então, vamos lá. O que que eu quero falar para vocês? Quero que vocês olhem muito bem para mim pra gente fazer esse movimento. Eu quero que você pense, quero que vocês venham agora comigo. Me bate e dá birra, preciso repetir várias vezes a mesma coisa. Então vamos lá. Olha aqui pra mim. Qual foi a principal marca da sua infância? Fala aqui comigo. Se eu pudesse perguntar para vocês assim, como que foi a educação dos seus pais com você? Como que seus pais lidavam com o choro de vocês? Como que seus pais lidavam com a birra? Eles falavam, não resolvia, você continuava fazendo? Como que era a reação do seu pai? Quando eu falo e não resolve, coloquei em prática a sua dica e está funcionando. Então vamos lá, gente. Como eu quero que vocês parem. Parou. Vamos tirar o olhar dos nossos filhos. Vamos olhar pra gente. Eu quero que você se imagine com a idade do seu filho hoje. Se imagine, gente. Coloque nesse lugar. Coloque nesse lugar. Como que era? Então vamos lá, gente, aqui. Vamos lá. Coloquem no lugar do filho de vocês agora. Eu quero que vocês se coloquem no lugar. Na idade dos filhos de vocês agora. Vamos lá. Pense em você na idade do seu filho agora. Se coloca nesse lugar. Quando você dava birra, pode fechar os olhos, tá, gente? Quando você dava birra, o que seus pais faziam com você? Quando você desobedecia, como que era a reação da sua mãe, do seu pai?
Como era, gente, quando você chorava? Quando você caía e se machucava? Quando você tinha um arranhão no joelho? Como era, gente, quando você queria ficar mais um pouquinho no colinho da mamãe ou do papai? Vai se conectando com você como quando criança. Lembra dos desamparos que você vivia? Ô, gente. Olha que interessante. Olha pra mim um minutinho. Vou fazer um movimento com vocês daqui a pouco. Olha pra mim um minutinho. Vocês conseguem se ouvir nisso que vocês estão falando? Olha aqui, gente. Olha aqui. Inesquecível a fivela da cinta. Sempre tive medo da minha mãe. Batia. Uma vez esfregou meu rosto no prato de comida. Sentia saudade do meu pai. Viajava muito. Olha isso, gente. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer para vocês? Vocês entendem, gente, que muitos dos nossos comportamentos diante dos nossos filhos só retratam esses desamparos que estão aqui dentro. Olha isso, gente. Quando a gente tem medo do pai, quando a gente tem medo de apanhar, medo do que pode acontecer, ou quando a gente faz, né? Muitos nem se lembram de nada. O que acontece, gente? Vocês acham que essa é uma relação acolhedora? Vocês acham que quando a gente chorava, quando a gente sentia dor, quando a gente precisava, vocês acham que a gente tinha uma relação acolhedora dos nossos pais? Entende, gente? Você acabou de dizer. Eu sei que os nossos pais aprenderam dessa forma e repassaram o que eles aprenderam. Mas eu falo com vocês e falo arrepiada. Nós podemos mudar. Nós temos condições de fazer diferente. E quando a gente olha para os nossos filhos e a gente percebe que eles têm medo da gente, entende o que nós estamos reproduzindo? Nós estamos reproduzindo o nosso próprio desamparo. Enquanto a gente estiver olhando só para a ponta do iceberg, só para o comportamento desafiador, os filhos vão acessar na gente só o nosso desamparo, só o nosso medo, só a fivela da cinta, só o rosto esfregado no prato, só o bater, só o gritar da minha mãe que me deixava com medo. Entendem isso, gente? Os pais, eles descontavam na gente porque era o que eles conseguiam fazer. Entende? Hoje eu consigo processar que os meus pais me amaram de inúmeras formas,
né? Mas que de inúmeras formas eu não fui amparada nas minhas necessidades. E tudo isso da minha infância deixou marcas para a mãe que eu me torno hoje. Gente, vocês acham que as coisas que aconteceram na minha infância não determinaram a Marcela que eu sou hoje? Não determinaram a minha escolha profissional, né? Não determinaram a minha escolha, né, de apoiar mães a vivenciar uma maternidade mais leve? E claro que mesmo assim nós amamos, mesmo assim são graças aos nossos pais que muitas vezes nós conseguimos ser resilientes, né? E muitas vezes, gente, o que acontece? Nós estamos reproduzindo esse desamparo. Sabe por quê? Porque se tornou insuportável para a nossa sociedade que apanhou, que foi reprimida, né? Que não foi vista, na sua necessidade. É muito doído pra gente amparar os nossos filhos. Sabe por quê, gente? Porque até quando a gente estuda na psicologia, existe um efeito aí muito comum, que é esse, que é uma tendência, não é uma regra, mas que é uma tendência. Toda pessoa que é agredida, quando ela tem o poder, ela vai se tornar o agressor. Toda pessoa que é desamparada, quando ela tá num determinado lugar, ela vai ser aquela que desampara. Toda pessoa que é abusada pode se tornar um abusador. Não é regra, não é mesmo, tá, gente? Pelo contrário, tem pessoas muito resilientes. Mas tem aí uma história de repetição. Daquilo que eu recebi é aquilo que eu conheço. É aquilo que de alguma forma tá aqui no meu rol de comportamentos. E eu falo com vocês, não. Não mesmo. Definitivamente não. Não precisa ser assim. Por quê? Porque hoje, nesse momento, nós estamos tendo uma oportunidade única de entender que pode ser diferente. Nos envolver nisso é uma oportunidade de fazer diferente com os nossos filhos. Então, se eu tomei a consciência disso hoje, gente, eu tenho o compromisso de começar a mudar todo esse cenário na minha maternidade agora. Não mais amanhã, não depois que as coisas começarem a melhorar, não depois que passar a fase da birra, não depois que passar a fase do sono, não depois que meu marido começar... Agora. Entende? Por quê, gente? Porque de 0 a 12 anos, que é o processo da infância, é onde nós temos as principais janelas de oportunidade. O que é isso? É quando o nosso cérebro, o cérebro da criança, está aberto para receber informações, para processar e para enraizar essas informações. O que significa isso? Que durante a infância, dos 0 aos 12 anos, é a principal fase da vida da criança de absorver crenças. Então, o que as crianças absorvem aqui, as vivências que as crianças têm nessa fase, determinam de uma forma avassaladora o que essas crianças vão se tornar no futuro, os posicionamentos que elas terão, as crenças que elas terão. E o que acontece, gente? Acontece que muitas vezes nós transmitimos para os nossos filhos crenças enviesadas por meio do nosso comportamento. O que é isso, Marcela? Muitas vezes, quando a gente grita, quando a gente bate, quando a gente sai do controle, quando a gente fala, menina, eu não aguento mais você, para de chorar, que menino que chora pra tudo, que menino terrível, você é muito difícil. Todas as vezes que a gente projeta isso nos nossos filhos, eles estão absorvendo crenças de que eles não são amados. Eles estão absorvendo crenças de que eles não são merecedores, de que eles não têm valor, de que eles não são capazes. E seria devastador
se os nossos filhos acreditassem nisso. Seria devastador se os nossos filhos acreditassem que eles são terríveis, que eles são medrosos, que eles choram por qualquer coisa, que eles não ficam quietos, que menino mimado não faz nada direito, que menino difícil. Seria devastador para o processo de desenvolvimento dos nossos filhos se eles acreditassem nisso. Então, gente, o que eu falo com vocês? Que eu sei que não é nossa intenção, assim como não era dos nossos pais. Mas chega, não dá mais pra gente responsabilizar os nossos pais a vida inteira. Tomamos consciência e quando a gente toma consciência, a gente pode fazer diferente. Então, gente, qual que é o nosso objetivo? Eu quero mostrar pra vocês que é possível olhar além da ponta do iceberg. Eu quero mostrar pra vocês que é possível a gente entender o que tá por trás do choro. Inclusive, o choro foi disparado, né? O mais votado, né? Por quê, gente? Porque nós temos problema com o choro. Porque nós aprendemos de uma forma, assim, muito eficaz a engolir o choro. E a gente aprendeu tanto a engolir o choro, a gente aprendeu tanto a não demonstrar os nossos sentimentos, que a gente não suporta ver os nossos filhos externalizando isso. A gente não suporta ver os nossos filhos colocando isso pra fora. A gente não suporta ouvir o choro. Então, amanhã, no Marcela Responde, às 7 horas da manhã, nós vamos falar sobre o meu filho chora o tempo todo. E agora? O que eu posso fazer? Tá? Amanhã, às 7 horas da manhã. O choro dos nossos filhos. Choro, choro. O que eu posso fazer diante do choro? Meu Deus do céu, como resolver esse choro? Nós vamos falar especialmente sobre o choro, tá? E aí, gente, o que eu quero falar pra vocês? Eu sei, de verdade. Tô lá no consultório todos os dias, né, gente? Eu sei, gente, que tem muitas mães que vão falar o seguinte: Marcela, comigo é diferente. Eu não tenho tempo para isso. Eu já tentei antes e eu vi que eu não consigo. Isso não é para mim. Esse tipo de parentalidade não funciona aqui em casa. Eu tô muito sobrecarregada que eu não consigo nem acompanhar essa semana. Eu sei que muitas mães vão continuar usando a técnica da mãe esperança. O que é a mãe esperança, gente? É aquela que senta e espera. É aquela que senta e espera que alguma coisa do além vai vir e vai mudar essa situação. E eu falo, gente, as coisas não vão vir e mudar essa situação. Não se a gente não começar a fazer diferente. Então, gente, façam a escolha. Façam a escolha de fazer diferente. O jeito tradicional, a gente viu que não dá mais. Sabe por quê? Porque nós somos adultos desamparados e que estamos repetindo esse mesmo modelo nos nossos filhos. Ah, Marcela, mas eu dei certo na vida. Eu dei certo em que sentido? Se tem um tanto de coisa que tá aqui, ó, vibrando ainda. Se tem um tanto de coisa que tá aqui que me impede de ser feliz no meu relacionamento, que me impede de ter uma relação fluida dentro da minha casa. Se um tanto de coisa que tá aqui ainda tá vibrando, então não dá pra falar que esse jeito tá funcionando. Se o ambiente tá pesado, se eu tô no limite, gente, eu sinto muito em te dizer, não tá funcionando. Então, se não tá funcionando, aqui, ó, vamos nos dar uma oportunidade de fazer diferente, de começar a partir de agora, de olhar para tudo isso de uma outra forma. Então, priorizem essa semana. Priorizem isso aqui que tá acontecendo, gente. Aqui, ó, é o conteúdo que eu tô dando com todo carinho pra vocês. Priorizem tudo que tá acontecendo aqui no grupo, nos e-mails. Priorizem esse conteúdo. Descubra quais são os ladrões de tempo da vida de vocês. E façam essa escolha e virem o jogo. É hora da virada de jogo. Entende? Então, o que eu quero falar pra vocês?
eu quero falar para vocês que essa semana vai ser meio louca. Um tanto de coisa que eu vou propor para vocês, sim. Ela vai ser desafiadora, porque não dá para sentar e esperar, as coisas não vão acontecer. Mas eu prometo uma coisa. Isso eu prometo, gente. Isso eu prometo assim, ó, mesmo. Vai valer a pena. Eu prometo que vai valer a pena, tá? Então, o que eu quero fazer com vocês agora? Quem não conseguiu entrar no Zap, me manda um direct que eu já mando o outro grupo, que nós montamos mais grupos, encheu rapidinho. O que eu vou fazer agora, gente, com vocês? Agora vocês vão ter um super encontro, tá bom? Quero que vocês fechem os olhos e eu vou conduzir vocês num encontro maravilhoso, tá? Fechem os olhos e se entreguem para essa sensação de agora. Se entreguem verdadeiramente para essa emoção, tá bom? É só isso que eu peço para vocês. Respire fundo, bem fundo. Comece a tomar consciência do seu corpo. E se imagine agora num lugar bem familiar. Você está caminhando por um lugar que você já conhece, repleto de natureza. Um lugar que remeta à sua infância, onde você se sinta confortável, onde você se sinta bem, aconchegado, um lugar gostoso que te traga paz. Sinta alguém te cutucando aí do lado. Olhe para esse alguém que está te cutucando aí. E você vê que quem está aí do seu lado é o seu filho, a sua filha ou seus filhos e filhas. Eles estão aí com você. Tire esse tempinho para olhar bem profundamente no rostinho de cada um. Um rostinho que olha atento para o seu rosto. Acaricie, olhe fundo, repare cada detalhe do rostinho de cada filho. Fiquem aí por um tempo, só se olhando, só curtindo esse momento. Estabeleçam em família uma relação de afeto, de carinho, de toque. Toque no seu filho. Passe a mão nos seus cabelos. Pegue as suas mãozinhas miúdas. Passe a mão nesse rostinho macio. Cantem juntos. Cantem juntos. Se quiserem dar as mãos e fazer uma roda, brinquem, corram. Aproveite esse momento gostoso só de vocês, de pura conexão nesse lugar gostoso que remete à sua infância. Agora sentem num lugar gostoso, num gramado,
num banquinho em que vocês possam se olhar. Olhe para os seus filhos. Diga para eles tudo aquilo que você deseja dizer. Peça perdão. Perdão por todas as vezes que você interviu de uma maneira equivocada no comportamento deles. Peça perdão por todas as vezes que você disse palavras duras. Peça perdão por todas as vezes que você não conseguiu ouvir a real necessidade do seu filho. Olhe para ele. Peça perdão para ele. E escute do seu filho agora. Escute ele te dizendo: eu te perdoo, mamãe. Eu te perdoo porque eu te amo. Eu te perdoo porque eu sei que você sempre está aqui por mim. Eu te perdoo porque eu entendo os seus dias cansativos, as suas noites mal dormidas. Eu te perdoo, mamãe. Eu te perdoo sempre. E num gesto de conexão, abrace seu filho carinhosamente e diga a ele: você nasceu com o direito de se expressar de forma criativa todos os dias. Você nasceu com o direito de compartilhar de plenitude e da prosperidade. Obrigada, filho, por ser parte de mim. Sinto muito por tudo que já passamos. Sinto muito pelas memórias sofridas que ainda temos. Sinto muito por tudo que não foi conforme a gente esperava. Sinto muito por toda dor. Mas a partir de hoje, juntos, nós podemos deixar para trás essas memórias sofridas, essas memórias de dor, e podemos caminhar juntas para momentos de conexão. Que essa energia curativa do amor invada a nossa relação, invada o nosso ambiente familiar, invada os espaços do nosso ser, os espaços da nossa casa. Vamos juntas, nesse momento, nos libertar dos traumas, dos medos, das incertezas, das crenças limitantes que nos fizeram algum dia acreditar que a gente não era capaz. Nós estamos livres agora. Tudo está bem, tudo está em harmonia. E agora nós podemos retomar. Agora nós podemos
retomar para os nossos desafios diários, retomar para a nossa rotina com mais consciência, com mais conexão, com mais amor. Eu confio em você, meu filho, e quero que você também confie em mim. Aos poucos, gente, à medida que vocês forem ficando à vontade, vai retomando. Respirem fundo. Ufa! Ai, gente, tem momentos que nós precisamos nos libertar. Nos libertar de tudo aquilo que tá pesado demais. Deixa fluir. Deixe simplesmente ir. Pode comer, filho. Ok? Foi? Deixou ir? Fluiu aí? Então, gente. Ai, que lindo! Recebeu mamãe, te amo. Então, vamos lá. Ainda não acabou. A Lavínia quer mandar um recado pra madrinha, falando que ama a madrinha. Então, vamos lá, gente. Olha só. Olha só. Essa live não vai ficar salva. Essa live é só pra quem realmente, gente, se decidiu. Essa live é só para as mães que realmente se comprometeram, as mães que estão inscritas no curso, na imersão, né, desse curso dessa semana. Eu vou mandar essa live agora por e-mail, tá? Então, se vocês ainda não se cadastraram, só cadastrar aqui no link, colocar e-mail de forma gratuita, tá, gente? Olha só, calma lá, me escuta aqui, que eu tô empolgada também. Seguinte, nós vamos fechar essa live. E eu vou colocar um post aqui para vocês e quero que vocês me respondam. Qual trauma da infância continua aqui, ó, refletindo aqui dentro? Qual trauma da infância que você continua sentindo ainda na vida adulta? Respondam para mim, gente. Isso é muito importante para que eu tenha material, para que a gente continue na próxima quarta-feira, às 20h21. Eu vou te mostrar como você pode chegar lá, tá? Hoje eu falei o porquê que é importante a gente trabalhar a infância, os 0 aos 12 anos, as janelas de oportunidade, o que fica na infância. Voltou, gente. Tinha parado a conexão aqui. Então, vamos lá. Voltou aí? Fala aí pra mim que ainda tem mais uma coisa, gente. Pera aí. Não sai, não. Voltou aí? Dá um joinha aí pra mim. Dá um joinha aí pra mim só pra me falar que voltou. Que tem mais uma coisa. Pera aí, não vai embora não. Ok. Vocês vão responder pra mim, tá bom? Esse post. Qual que é o trauma que vocês ainda trazem da infância. Nós vamos, na quarta-feira, às 20h21, nós vamos entender o passo a passo de como você também pode exercer essa maternidade presente e lidar com todos esses desafios que a gente falou. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós vamos falar sobre o choro, tá? E, gente, vou fazer uma proposta para vocês agora. Quem me conhece sabe que todo dia, às 5h30 da manhã, eu faço meu Milagre da Manhã. Quem quiser me acompanhar no Milagre da Manhã, não vou colocar isso aqui no Instagram, não vou divulgar, vai ser só para as mamães que estão aqui e que estão no grupo de WhatsApp. Quem quiser me acompanhar, de 5h30 às 6 horas, amanhã, meu Milagre da Manhã, a gente pode fazer juntas essa meditação, todo o processo, como eu começo meu dia, com as visualizações, com as afirmações positivas. Quem quiser me acompanhar, vem comigo no Milagre da Manhã, tá bom? E pra fechar, o que nós vamos fazer? Queria, gente, se vocês pudessem, né,
tirar uma foto aqui, né? Durmo não, pra que dormir, gente? A vida é pra gente aproveitar, tirar uma foto, postar, marcar as mães. Quem ainda não se cadastrou, tá, gente? Pra imersão, pra receber todo o material, só vai receber quem tiver cadastrado. Essa live é só para as mães comprometidas, né? A gente já quer separar aqui quem tá realmente comprometida com essa proposta. Encaminhem, mandem para as mães, marquem. E agora, gente, para fechar, calma. Eu preparei um momento aqui que eu quero que vocês levantem da onde vocês estão e nós vamos dançar. Bora lá, gente. Fechar a janela que o vizinho vai achar que nós somos doidos. Vamos, gente, dançar juntas? Vamos, que ó, libertar. Acabamos aqui, ó. Acabamos de nos libertar com os nossos filhos. Vamos libertar com a gente mesmo? Vamos. Levanta aí, o que vocês estão fazendo paradas aí, gente? Bora. Vamos dançar junto, colocar pra fora. Entenda que esses movimentos fazem parte, que ó, o movimento nos ajuda, gente, a liberar raiva. A raiva é uma emoção de ação. Vamos, ó, a gente precisa de liberar. Não dá pra gente estar aqui, ó, a ponto de explodir e ficar aqui, ó, quietinha, de castigo, no cantinho. Não, vamos colocar pra fora. Ó, pedi uma música agitada ali, gente. Bora! Ó, bora lá, hein? Bora! Agora foi. Bora aí, gente. Todo mundo que tá dançando, manda uma mulherzinha dançando aí, ó. Pra gente aqui, ó, conectar nessa energia. Manda a mulherzinha dançando aí. Vão ter os nossos momentos também, né, gente? Não é só pros filhos, não. Primeiro de tudo, né? Maior presente que a gente pode dar pros nossos filhos aqui, ó. A nossa cura. Bora lá. Ah, gente, quando essa quarentena passar e a gente puder aglomerar, hein? Ó. Uhul! Ó, um beijo pra vocês, com muita energia, com muita conexão. Se curem, se libertem e bora pra semana louca, pra semana transformadora, pra gente realmente viver uma maternidade presente entre mães. Não vejo a hora da gente aglomerar. Aqui, ó, um beijo. Eita, coisa boa. Aqui, ó, respondam pra mim o post, tá bom? Vem pra Divinópolis pra te conhecer. Responda pra mim o post e... terminando aqui, vai lá dar um agarro bem gostoso no seu filho, um beijo, falar que ama, tira foto desse momento, me marca aqui, que ó, um beijo pra vocês. Amanhã, 7 horas da manhã ou 5h30 no meu Milagre da Manhã, quarta-feira às 20h21, como chegar lá, você também consegue. Um beijo, gente, vamos lá dar um beijo nos filhos, todo mundo. Obrigada, mamães!